Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Governantes e também pessoas comuns como nós se distraem em negócios desta vida. Essa expressão foi usada pelo apóstolo Paulo a seu filho Timóteo, em 2 Timóteo 2. Meu filho Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Mas é exatamente o modelo que Satanás usa, e é bom você prestar atenção, para fazer você se distrair, e os governantes também. Em Ezequiel, no capítulo 27, nós encontramos Deus falando sobre Tiro, que tinha constituído um grande império naquela época, e eles usaram o comércio para se engrandecer. E o Senhor diz: ó Tiro, tu que dizes, eu sou perfeita em formosura, no coração dos mares estão os teus limites. Aqueles que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura, fabricaram isso e aquilo, e Deus descreve com detalhes os navios, o equipamento dos navios e também a tripulação dos navios. Eles negociavam isso, aquilo, minerais, pedras preciosas, animais, comida e especiarias de todo tipo, obras de arte, e até em troca da tua mercadoria davam escravos e objetos de bronze. Todos, praticamente todos do mundo daquela época negociavam com os fenícios. Tiro era a capital de tudo aquilo, e eles negociavam perfumes, objetos de valor, objetos de arte, e era algo muito maravilhoso e atraente. E aquilo tudo distraía as pessoas, encantava as pessoas. Interessante que, para ter apoio no mundo inteiro, os fenícios não precisavam de soldados e dominar territórios. Eles eram bem recebidos em todos os países do mundo para fazer negócios, para comerciar, porque as pessoas queriam as mercadorias que eram novidade naquela época. Imagine uma sociedade agropastoril, onde as pessoas só conheciam o que eles produziam de comida, de alimento, e os objetos que eles faziam de couro, de animais e coisas desse tipo. Aparecia alguém com novidades, pedras preciosas, perfumes, comidas diferentes e objetos de arte, coisas de metal maravilhosas, brilhantes, e eles ficavam encantados com aquilo e queriam comprar. Em troca, eles davam a sua mercadoria e pegavam aquilo. Depois o navio saía e ia para outro lugar, e lá trocavam e negociavam bastante. Depois em outros navios iam para outros lugares. O mundo todo ficava encantado com aquele comércio e se distraía com aquilo. E o Senhor disse que também o rei de Tiro se distraiu. O rei de Tiro se encantou com tudo aquilo e achou que ele era o mais do mundo inteiro. Ele era o grande, o maravilhoso. Mas deixa estar que o Senhor atribui tudo aquilo a Satanás. Satanás era o verdadeiro rei de Tiro, que através dos negócios, do comércio e da distração com coisas deste mundo, encantava as pessoas e conseguia dominar as pessoas. Tiro era a feira das nações, era poderosa a cidade estava se engrandecendo em riquezas de todo tipo, e eles se encantavam com aquilo.
nem de longe eles se lembravam de Deus e também não queriam saber de Deus. O rei deles era Satanás. E o Senhor diz: por causa disto, eu vou fazer juízos contra Tiro e o mundo todo vai ver isto. Por fim, a profecia se cumpriu, a cidade de Tiro foi totalmente destruída em vários estágios. Num primeiro momento, eles mudaram a sua cidade, toda a riqueza, palácios e tudo mais, documentos que tinham, para uma ilha próxima. E então a cidade foi destruída. Mas o reino de Tiro continuou na ilha, até que, por fim, vieram os adversários e aterraram, fizeram uma estrada, um dique entre a costa continental e a ilha, e por fim destruíram aquela ilha e toda a riqueza de Tiro. Deus fez aquele juízo por necessidade, para nos legar muitas lições importantes. Este não é o modelo. Amar o mundo e as coisas do mundo não é o que Deus quer, e que nenhum império contra Deus vai permanecer. Por fim, todos eles vão ser destruídos. Agora, eu queria trazer para outras situações aquele mesmo espírito. O rei de Tiro, o Irão, inspirou de uma tal maneira Salomão, que recebeu de Deus sabedoria, resolveu usar a sabedoria para seguir o exemplo do Irão, rei de Tiro. E ele começou a negociar com o Irão, começou a negociar e a negociar mais, até que ele resolveu fazer a mesma coisa que o Irão. E constituiu uma grande empresa de navegação e começou a fazer concorrência ao Irão. A Bíblia não entra em muitos detalhes, o mundo não tem interesse em exaltar a grandeza de Salomão, mas o que nós temos da Bíblia já é suficiente para calcular o porte, o tamanho daquela empresa de Salomão, que fazia exatamente a mesma coisa que os fenícios faziam, que Tiro fazia, negociar no mundo inteiro. E o lucro líquido que entrava para Salomão de todo aquele comércio a cada ano era de 666 talentos de ouro. Ora, um talento tem pouco mais de 30 quilos. Aquilo equivaleria a, digamos, 20 toneladas de ouro por ano. 20 toneladas de ouro. Era uma riqueza, assim, inimaginável, que entrava para os tesouros de Salomão por causa daquela companhia de navegação e do comércio. Mas isso trouxe consequências. Para manter os portos abertos e os países amigos, Salomão fazia amizade política com todos eles. Mas para garantir essa amizade, ele casava com uma princesa, alguém, uma mulher representante do governo daquele país. Mas ela tinha a liberdade de Salomão de trazer a sua cultura, seus empregados, seus servos e também seus deuses. E Salomão construiu santuários para os deuses dessas mulheres em Jerusalém. E isso foi desagradável aos olhos de Deus. Isso foi a queda de Salomão. Salomão caiu, a Bíblia diz, por causa das mulheres que lhe perverteram o coração. Aquelas mulheres servindo a seus deuses, que são demônios, eram demônios. Essas mulheres perverteram o coração de Salomão, que acabou seguindo também aqueles deuses. Isso é um exemplo de que o espírito de comércio faz a pessoa se distrair e se afastar de Deus. Governantes são levantados por Deus para fazer justiça ao seu país, para trazer ordem e paz ao seu país.
mas eles facilmente se distraem com o luxo, as belezas da corte e com a soberba do cargo, e eles facilmente se afastam da sua missão e cometem perversidades, cometem violência contra a população. Isso é muito comum. E pessoas comuns seguem também o mesmo exemplo. Quando alguém se enriquece demais, é quase impossível a pessoa manter a simplicidade e a pureza de quando era pobre. Ela se enriquece, é quase impossível a pessoa não se contaminar com tudo aquilo que ela tem. Ganhou dinheiro rápido, negociou, cresceu e ela se distrai com aquilo. Se ela era do Senhor, ela não vai mais ser do Senhor. Ela vai dividir o seu coração. E isso é o que inevitavelmente acontece com qualquer pessoa que se distraia. Mas vamos focalizar o seguinte: não só as riquezas de valor material, mas as riquezas de valor sentimental. A pessoa facilmente se distrai com filmes, objetos de estimação, joguinhos e coisinhas que ela gosta, literatura e filmes e coisas assim que o mundo traz, e ela normalmente se distrai e se afasta de Deus. A exortação da Bíblia é para nós tomarmos cuidado com o mundo, porque ele nos distrai. E não ameis o mundo é ordem de Deus, nem as coisas que há no mundo. Meu irmão, você gosta muito de brincadeiras, de joguinhos? Isso é do mundo e distrai, atrapalhando sua vida espiritual. Você gosta de literatura, de ler muitos livros bonitos? Isso é do mundo, distrai e afeta sua vida espiritual. Você gosta de assistir filmes? Gosta de programa de televisão? Isso é mundo, distrai e afeta a sua vida espiritual. Você gosta de possuir coisas, coleção de canetas, coleção de isso e disso e daquilo? Você gosta de possuir objetos de arte, retratos, fotos e bibelôs e coisinhas assim? Você enche sua casa disso? Isso é mundo, também distrai e afeta a sua vida espiritual. Mas alguém vai dizer: mas é pecado eu ter ali uma corujinha em casa, enfeitando minha sala, ter ali um objeto assim, um quadro assado, ter isso e aquilo, um monte de porta-retratos para botar retratos da minha família toda, dos meus queridos e amigos. Isso é pecado? Não, em si não é, mas isso é mundo, distrai e afeta a sua vida espiritual. Porque você tem que limpar aquilo, você tem que manter, você tem que atualizar, você tem que conseguir outros. Isso acaba distraindo, ocupando o seu tempo, impedindo você de se dedicar totalmente ao Senhor, de ler a Bíblia, de consagrar sua vida, de evangelizar, de sair para cuidar de outras pessoas, porque você está cuidando de coisas. Ou você cuida de coisas, ou você cuida de pessoas. Quem gosta muito da sua casa, arruma, limpa, ajeita e tal, não tem nada de errado, pelo contrário, até muito bom. Só que quando você gasta tempo demais nisso, você gosta disto, isto é mundo, isto distrai e afeta sua vida espiritual. Tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, é algo que agrada aos seus olhos, é algo que agrada ao seu eu. Concupiscência aí da carne agrada a você, isso é mundo. Isto contribui para a soberba, é título, é curso que você faz, é cargo que você ocupa, é posição que você conquista, é título que você alcança. Isso é mundo, distrai e afeta sua vida espiritual. O que distraiu e encantou pessoas no mundo, como o Tiro, o Irão, rei de Tiro, o Salomão, que seguiu o mesmo caminho, os outros governantes do mundo no passado, também afeta líderes, governantes de nosso tempo e líderes evangélicos que se deliciam com a construção de templos, com
os projetos da sua igreja e a mídia da sua igreja se distraem com isto e afeta a sua vida espiritual. Nas igrejas e individualmente, qualquer cristão, se quer ser um ganhador de almas, uma pessoa santa, consagrada a Deus, você não pode dividir seu coração com essas coisas. Eu vou repetir para encerrar. Mas essas coisas em si são pecado? Não. Em si não são pecado, mas elas são peso. Elas são do mundo, distraem e afetam sua vida espiritual. Você tem que tomar uma decisão, fazer uma escolha. Ou você vai se dar a assistir filmes e acompanhar a literatura do mundo, acompanhar novelas, saber quem são os artistas, saber o que acontece no mundo, acompanhar política. Ou você vai acompanhar tudo que acontece no mundo e vai se dedicar a seus conhecimentos de coisa do mundo ou a Deus. Não dá para misturar. Não dá para você ser uma pessoa consagrada a Deus e amar o mundo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Se você ama coisas do mundo, isso vai pesar, vai distrair você e prejudicar a sua vida espiritual. Ou seja, vai afastar você de Deus. Não dá para ser espiritual e gostar dessas coisas do mundo. Em algum momento tem que tomar uma decisão e essa decisão é difícil, mas é a decisão que todos têm que tomar. Afinal, você ama a Deus acima de todas as coisas. Você pode dizer que você ama a Deus mais do que tudo mais e se dedica a Ele. Pense nisto.